At the conclusion of Elder Ao Irene's término das palavras de Elder Irene, o coro cantará com um braço forte sobre a regência de Gerald F. Simon e acompanhamento de Andrew Uren e Celeste Sorensen. A oração de encerramento será oferecida por Lindsay Colliker. Terei agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. Elder Henry B. Aaron foi chamado para o Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1º de abril de 1995, tendo servido anteriormente como membro do primeiro Quórum dos 70. Desde 3 de outubro de 1992, o Elder Aaron serviu como comissário de educação da Igreja de setembro de 1992 a dezembro de 2004. Antes disso, serviu como primeiro conselheiro no bispado, presidente, de abril de 1985 a setembro de 1992, e comissário de educação da Igreja de setembro de 1980 a abril de 1985. O Elder Iron foi presidente de Ricks College em Rexburg, Idaho, de 72 a 77. Fez parte do corpo docente da Faculdade de Administração da Universidade Stanford, de 1962 a 1971. Possui o bacharelado de Ciências em Física pela Universidade de Utah e mestrado e doutorado de Administração de Empresas pela Universidade de Harvard. Tendo nascido em Princeton, Nova Jersey, serviu na igreja como representante regional, membro da Junta Geral da Escola Dominical e como bispo. O Elder Iron é casado com Kathleen Johnson. Esse era seu nome de solteira, e o casal tem 4 filhos e 2 filhas. Elder Iron. I'm grateful for that introduction. Sinto-me grato pela maravilhosa música e pelo espírito que essa música trouxe. Sinto-me grato pela oportunidade de estar com vocês esta noite. Há muitos de vocês aqui no Marriott Center, na Universidade Brigham Young. Há outros milhares ouvindo e assistindo a esta reunião em vários lugares do mundo inteiro. Eu não posso ver todos vocês, mas seu Pai Celestial pode. Ele conhece cada um pelo nome, sabe de suas necessidades. Ele conhece seu coração. Cada um passa por dificuldades peculiares. Oro para ser inspirado a dizer as palavras que Ele deseja que vocês ouçam. Todos nós temos algo em comum. Estamos todos no período probatório que é a vida mortal. E onde quer que vivamos, essa prova se torna cada vez mais difícil. Vivemos na última dispensação dos tempos. Os profetas de Deus viram esta época há milhares de anos. Coisas maravilhosas aconteceriam. Haveria a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira igreja retornaria com profetas e apóstolos. O Evangelho seria levado a todas as nações, povos, tribos e línguas. A verdadeira igreja e seus membros deverão tornar-se dignos da vinda do Salvador à sua igreja e seus discípulos purificados. Mas os profetas verdadeiros também viram que nos últimos dias Satanás se enfureceria. Haveria guerras e rumores de guerras, e isso espalharia o medo. A coragem de muitos se enfraqueceria. Haveria muita iniquidade. E Satanás enganaria muitas pessoas. Mesmo assim, felizmente, muitos não se deixariam vencer. E muitos não seriam enganados. O fato de vocês estarem ouvindo essas coisas hoje é uma prova de que desejam estar entre os que não serão vencidos e não serão enganados. Meu propósito é ensinar-lhes o que fazer para alcançar essa meta feliz e gloriosa. A chave para cada um de nós é aceitar e preservar o dom que nos foi prometido por Deus. Vocês, membros da Igreja Verdadeira de Jesus Cristo, devem lembrar que depois do seu batismo, servos autorizados de Deus prometeram-lhes que poderiam receber o Espírito Santo. Talvez alguns tenham sentido algo acontecer quando essa ordenança foi realizada. A maioria sentiu os efeitos dessa promessa serem cumpridos.
Vou ensinar-lhes hoje a reconhecer esse dom, a recebê-lo em cada dia de sua vida e a saber como ele vai abençoá-los no futuro. Vocês sentiram a calma confirmação no próprio coração e mente de alguma verdade e souberam que isso era inspirado por Deus. Para alguns de vocês, isso talvez tenha ocorrido quando os missionários lhes ensinavam antes do batismo, ou durante um discurso, ou aula na igreja. Pode ter ocorrido nesta noite, quando algo verdadeiro foi dito ou cantado. Assim como eu senti quando eu ouvi esse coral cantando. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sentimos paz, esperança e alegria quando ele diz ao nosso coração e mente que alguma coisa é verdadeira. Quase sempre, tenho também uma sensação de luz. Qualquer sensação de escuridão que eu tiver se dispersa e aumenta o desejo de fazer o que é certo. O Senhor prometeu que vocês também passariam por tais experiências. Eis o que ele disse, como se encontra em Doutrina e Convênios. E agora, em verdade, eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade, eu te digo, dar-te-ei-me do meu Espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. O Senhor também prometeu que aqueles que aceitarem o dom do Espírito Santo em sua vida não serão enganados. Ele tranquilizou a vocês e a mim que vivemos neste tempo em que sua igreja está se preparando para o momento em que ele voltará. Eis a promessa que se encontra em Doutrina e Convênios. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. E a terra ser-lhes-á dada por herança, e multiplicar-se-ão e tornar-se-ão fortes, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação. Porque o Senhor estará em seu meio, e sua glória estará sobre eles. E ele será seu rei e seu legislador. Quando ouviram essas palavras que acabei de dizer, talvez tenham sentido outro exemplo da manifestação do Espírito que lhes foi prometida. Essas palavras ilustram o dia no qual estaremos ao lado do Salvador, que falou das 10 virgens e de sua segunda vinda, desta vez em glória. E elas descrevem o dia no qual poderemos estar com ele e ter sua glória sobre nós. Dentre todas as coisas das quais o Espírito Santo testifica, e o que vocês talvez tenham acabado de sentir, nenhuma é mais valiosa para nós do que saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E nada tem tanta probabilidade de fazer-nos sentir tanta luz, esperança e alegria. Por isso, não surpreende o fato de que, quando sentimos a influência do Espírito Santo, também sentimos que nossa natureza se modifica, graças à expiação de Jesus Cristo. Temos mais vontade de guardar os mandamentos dele, de fazer o bem e agir com justiça. Muitos dentre vocês sentiram esse efeito em suas frequentes experiências com o Espírito Santo. No campo missionário, por exemplo, confiaram no Espírito para que lhes ocorressem as palavras para ensinar aquilo de que as pessoas necessitavam. Mais de uma vez, talvez, todos os dias, receberam a bênção que Nefe e Leí tiveram entre as pessoas e sua própria missão, descrita em Elamã. E aconteceu que Nefe e Leí pregaram aos lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo também
inspirado quanto ao que deveriam dizer. Por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que 8.000 lamanitas, dos que se achavam na terra de Zaraena e imediações, receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se da iniquidade das tradições de seus pais. Agora, mesmo que vocês não tenham sido abençoados com uma colheita tão extraordinária, receberam as palavras pelo Espírito Santo quando entregaram seu coração ao serviço do Senhor. Em determinados períodos da missão, tais experiências ocorrem frequentemente. Se procurarem na lembrança, pensando nessas coisas e ponderando, verão que o seu desejo de obedecer aos mandamentos aumentou gradualmente. Sentiram diminuir o desejo de cair em tentação. Sentiram aumentar cada vez mais o desejo de ser obedientes e servir uns aos outros. Sentiram um amor maior pelas pessoas. Um dos efeitos de receber a manifestação do Espírito Santo repetidamente foi a mudança em sua natureza. Assim, com base nesse serviço fiel ao Mestre, receberam não só o testemunho do Espírito Santo de que Jesus é o Cristo, mas também provas na própria vida de que a expiação é real. Tal serviço, que traz a influência do Espírito Santo, é um exemplo da semente plantada, descrita por Alma. E agora, eis que por haver desfeito a experiência e plantado a semente, que inchou e brotou, e começou a crescer, deveis forçosamente saber que a semente é boa. E agora, eis que é perfeito o vosso conhecimento? Sim, vosso conhecimento é perfeito nisto, e vossa fé permanece adormecida. E isso porque sabeis, pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma, e sabeis também que ela germinou, que vossa compreensão começa a iluminar-se, e vossa mente começa a expandir-se. Oh, então isto não é real? Digo-vos que sim, porque é luz. E o que é luz é bom, porque pode ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora, eis que, depois de haverdes experimentado esta luz, é perfeito o vosso conhecimento? Eis que vos digo não. Nem deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercido vossa fé para plantar a semente, a fim de fazer a experiência, para saber se a semente é boa. E eis que, à medida que a árvore começa a crescer, direis: tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que, se a tratardes com muito cuidado, criará raiz, e crescerá e dará frutos. Agora, se vocês e eu estivéssemos sozinhos, conversando um a um, de modo que se sentissem à vontade para perguntar o que quisessem, posso imaginá-los dizendo coisas como: Elder Aren, senti algumas coisas que o Senhor descreveu. O Espírito Santo tocou meu coração e mente de tempos em tempos. Mas precisarei dele consistentemente, para não ser vencido nem enganado. Isso é possível? É possível? E se for, o que devo fazer para receber essa bênção? Ok, vamos começar com a primeira parte dessa pergunta. Sim, é possível. Sempre que eu preciso dessa certeza, lembro-me de dois irmãos, Nefi e Leí, e os outros servos do Senhor que trabalhavam com eles, enfrentaram forte oposição. Eles serviam em um mundo que se tornava cada vez mais iníquo. Tiveram de lidar com enganos terríveis. Dessa forma, retomo o ânimo, e vocês podem fazer o mesmo, lendo as palavras de um versículo de Elamã. A certeza é encontrada no relato de tudo o que aconteceu durante um ano inteiro, quase como se o ator não se surpreendesse. Ouçam. E no 79º ano, começaram a surgir muitas contendas. Aconteceu, porém, que Nefi e Leí, e muitos de seus irmãos, que conheciam os verdadeiros pontos da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações,
pregaram ao povo, de modo que puseram fim às suas contendas nesse mesmo ano. They had many revelations daily. E eles recebiam muitas revelações diariamente. Então, tanto para vocês quanto para mim, isso responde à primeira pergunta. Sim, é possível ter a companhia do Espírito Santo, a ponto de receberem muitas revelações diariamente. Não será fácil, mas é possível. Para cada pessoa, as condições para isso são diferentes, pois cada um começa de onde está, em cada conjunto peculiar de experiências na vida. Mas para todos nós haverá pelo menos 3 exigências. Não é possível conseguir nem perseverar nenhuma delas a partir de uma única experiência. Todas devem ser constantemente renovadas. Primeiro, para receber o Espírito Santo, é preciso ter fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho amado Jesus Cristo. A lembrança de uma experiência espiritual ocorrida há algum tempo, que lhes tenha confirmado essa verdade, não será suficiente. Vocês precisarão ter certeza de sua fé no momento de crise, que pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. Quando suplicarem a influência do Espírito, deverão então ser inabaláveis em sua certeza de que Deus vive, de que ouve seu pedido de ajuda e de que o Salvador ressuscitado fará por você o que prometeu a seus servos durante o seu ministério mortal. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Os irmãos Nefe e Leí recebiam muitas revelações diariamente. Os registros mostram que eles conheciam os pontos verdadeiros da doutrina. E na verdadeira doutrina inteira, nada é mais importante, tanto para vocês quanto para mim, do que a verdadeira natureza de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Devido a isso, recorro repetidamente às Escrituras. Devido a isso, recorro repetidamente à oração. Devido a isso, recorro repetidamente ao sacramento. E, acima de tudo, passo a conhecer melhor a Deus e Jesus Cristo, cumprindo os mandamentos e servindo na igreja. Por meio do serviço diligente na igreja, passamos não só a conhecer as características de Deus, mas também a amá-lo. Ao seguir seus mandamentos, nossa fé nele aumentará e poderemos nos qualificar para ter a companhia de seu Espírito. A fé mais vibrante em Deus advém de servi-lo regularmente. Nem todos receberam chamados para cargos na igreja. Mesmo assim, a todos os membros são oferecidas múltiplas oportunidades de servir. Por exemplo, ouvimos durante anos a frase: todo membro é um missionário. Não se trata de uma opção, mas sim de um fato para os membros da igreja. Nossa opção é falar ou não aos outros sobre o Evangelho. Da mesma forma, cada membro deve cuidar dos pobres entre nós e os que estão à nossa volta. Um pouco disso fazemos em particular sozinhos. Outra porção fazemos juntamente com os outros membros. Por isso, há ofertas de jejum e projetos de serviço. Nossa escolha é decidir se ficamos ao lado do Senhor e seus outros discípulos nos dias atuais, como ele e seus discípulos fizeram durante o seu ministério mortal. A maioria de nós tem ou poderá ter o chamado de mestre familiar ou professora visitante. Nesses chamados, há uma grande oportunidade de aumentar a fé no fato de que o Senhor envia o Espírito Santo a seus servos humildes. E isso edifica e renova a fé que temos nele. Já vi isso ocorrer. Assim como vocês, muitos de vocês já viram. Recebi um telefonema de uma mãe aflita. Ela relatou que sua filha solteira tinha se mudado para outra cidade, longe da casa dos pais. Ela pressentiu, a partir de um rápido contato com a filha, que algo estava errado. Muito errado. A mãe temia pela segurança moral da filha. Ela me implorou que ajudasse sua filha. Procurei saber quem era o mestre familiar daquela filha. Ele era jovem. Apesar disso, ele e seu companheiro foram acordados
no meio da noite, não só devido à preocupação pela garota, mas pela inspiração de que ela estava prestes a fazer escolhas que lhe trariam tristeza e infelicidade. Seguindo somente a inspiração do Espírito, decidiram visitá-la. A princípio, ela não quis dizer-lhes nada sobre sua situação. Eles rogaram a ela que se arrependesse e optasse por seguir o caminho que o Senhor havia lhe preparado e que tanto sua mãe quanto seu pai tinham lhe ensinado a seguir. Ela percebeu, à medida que ouvia, que a única maneira pela qual eles poderiam saber o que sabiam de sua vida era por meio de Deus. A oração de uma mãe havia chegado ao Pai Celestial e o Espírito Santo fora enviado aos mestres familiares com uma missão. Mais de uma vez, ouvi líderes do sacerdócio dizerem ter sido inspirados a visitar alguém necessitado e descobrir que a professora visitante ou o mestre familiar já havia estado lá. Nós tínhamos um bispo que havia me dito que sentiu uma inspiração e sua esposa deve estar lá. A sua fé aumentará ao servir ao Senhor, cuidando dos filhos do Pai Celestial como um professor do Senhor, que ensina o caminho do lar. Suas orações serão respondidas. Passarão a saber por si mesmos que Ele vive, que nos ama e que inspira aqueles que têm, ainda que seja só um princípio de fé nele e o desejo de servi-lo em sua igreja. Permaneçam na igreja, se quiserem que sua fé em Deus aumente. À medida que ela aumenta, também aumentará sua capacidade de pedir e obter o cumprimento da promessa que lhes foi feita, de que receberiam os dons do Espírito Santo. A segunda exigência para a companhia e orientação frequente do Espírito Santo é sermos puros. O Espírito é compelido a afastar-se dos impuros. Vocês devem lembrar a triste imagem descrita na história do povo no livro de Mórmon. E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair. E eles começaram a perder a crença no espírito de profecia e no espírito de revelação. E defrontaram-se com os julgamentos de Deus. E viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos, os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. O caminho para receber o Espírito Santo é exercer fé em Cristo para o arrependimento. Podemos tornar-nos limpos ao qualificarmos-nos para os efeitos da expiação do Salvador. Os convênios oferecidos no batismo por servos de Deus autorizados traz essa purificação. Renovamos nossa promessa de guardar esses convênios sempre que participarmos do sacramento. E a paz que todos nós buscamos é a certeza de que recebemos perdão pelos nossos pecados de omissão ou de ação. O Salvador é o único ser que recebeu o direito de assegurar esse perdão e dar essa certeza. Aprendi que o Senhor nos dá essa certeza quando vê que o momento é o certo e faz isso à sua própria maneira. Aprendi também a pedir isso em oração. Uma das maneiras pelas quais ele nos assegura isso é por meio do Espírito Santo. Se tiverem dificuldade para sentir o Espírito Santo, sugiro que ponderem com sabedoria se há alguma coisa da qual precisam arrepender-se e receber perdão. Se já sentiram a influência do Espírito Santo hoje ou nesta noite, entendam isso como uma prova de que a expiação está agindo em sua vida. Por essa razão e por muitas outras, seria bom que sempre estivessem em locais e fazendo tarefas que os convidam aos sussurros do Espírito Santo. A influência do Espírito Santo opera de duas formas. O Espírito Santo só habita em templos puros e o recebimento do Espírito Santo nos purifica por meio da expiação de Jesus Cristo. Vocês podem orar fervorosamente para saber o que fazer para se purificarem e, dessa forma, qualificarem-se para ter a companhia do Espírito Santo e o serviço do Senhor.
e com essa companhia serão fortalecidos contra a tentação e investidos de poder para perceber os ardis e enganos. A terceira exigência para termos a companhia do Espírito Santo é uma motivação pura. É preciso querer receber os dons do Espírito pela razão correta. Nossos propósitos devem ser os propósitos do Senhor. Quando os nossos motivos são egoístas, temos dificuldade para receber esses dons do Espírito que nos foram prometidos. Esse fato serve tanto como um alerta, quanto como uma instrução útil. Primeiro, o alerta. Deus se ofende quando buscamos os dons do Espírito para satisfazer nossos propósitos pessoais em vez dos propósitos dele. Nossos motivos egoístas podem não ser visíveis para nós, mas pouquíssimos de nós seriam tão cegos quanto o homem que buscou adquirir o direito aos dons do Espírito. Vocês lembram-se da história triste do homem chamado Simão e da repreensão de Pedro? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento de teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Aparentemente, Simão reconheceu os próprios motivos corruptos. Pode não ser tão fácil para nós. Quase sempre temos mais de um motivo por vez. E alguns podem ser o resultado de misturas daquilo que Deus quer e daquilo que nós queremos. Não é fácil separar as duas coisas. Por exemplo, imaginem-se às vésperas de uma prova na escola ou da entrevista para um emprego. Vocês sabem que a orientação do Espírito Santo pode ser de grande ajuda. Sei por experiência própria, por exemplo, que o Espírito Santo conhece certas equações matemáticas usadas para resolver problemas de termodinâmica, um ramo das ciências. Eu estudava um livro que ainda guardo em minha casa. Eu falo por razões históricas, mais ou menos no meio da página, no meio de alguns cálculos. Eu tive a firme convicção de que aquilo que eu estudava era verdade. Foi exatamente a mesma sensação que tive antes, ao ponderar as Escrituras do Senhor, e que tive muitas vezes depois disso. Portanto, eu soube que o Espírito Santo compreende tudo o que é verdadeiro em qualquer questão que me fosse apresentada para resolver na prova de termodinâmica. Imagine, então, a tentação que eu tive de pedir a Deus que me enviasse o Espírito Santo durante a prova, para que eu não precisasse mais estudar. Eu sabia que ele podia fazer isso, mas eu não pedi. Eu senti que ele, em vez disso, preferia que eu aprendesse por meio do meu próprio esforço. Ele poderia muito bem ter me mandado ajuda na prova, mas temia que meus motivos não fossem os motivos deles. Vocês já tiveram de fazer o mesmo tipo de escolha com frequência, talvez para uma entrevista de emprego, ou talvez enquanto preparavam um discurso ou uma aula missionária? Sempre existe a possibilidade de vocês terem um propósito próprio, que é menos importante para o Senhor. Por exemplo, eu posso querer uma boa nota em determinado curso, enquanto ele prefere que eu aprenda a trabalhar arduamente a serviço de outros. Talvez eu queira um emprego devido ao salário ou ao prestígio, enquanto ele quer que eu trabalhe em outro lugar para abençoar a vida de alguém que eu nem conheço ainda. Ele certamente quis que me ouvissem esta noite com algum propósito.
Ele conhece cada um de vocês. Talvez eu tivesse o desejo de entretê-los ou impressioná-los, mas tentei suprimir meu desejo e sujeitar-me ao dele. Certa vez vi um homem fazer isso, e isso modificou minha vida. Uma autoridade geral veio fazer um discurso de conferência, e eu estava sentado ao púlpito. Eu fazia parte da presidência local do sacerdócio. Eu conhecia pessoalmente as dificuldades das famílias do local e os membros. Ele acabara de chegar de uma longa designação na Europa. Estava visivelmente cansado. Começou a fazer o seu discurso. A mim pareceu que ele divagava de um assunto para o outro. No começo, eu senti pena dele. Pensei que ele não estava conseguindo fazer um daqueles sermões bem preparados que eu sabia ele já havia proferido tantas vezes. Mas depois de algum tempo, fiquei emocionado ao reconhecer que, ao passar de um assunto, aparentemente sem qualquer relação, para o outro, ele estava atendendo à necessidade de todo membro e família em dificuldades a quem tentávamos ajudar. Ele não os conhecia, tampouco conhecia suas necessidades, mas Deus conhecia. Como sou grato porque seu motivo não foi dar um belo sermão ou ser considerado um grande profeta. Ele deve ter feito o que eu espero que vocês e eu sempre façamos. Deve ter orado mais ou menos assim: Pai, eu preciso da tua ajuda. Estou cansado. Por favor, guia-me por intermédio do Espírito Santo. Abençoa estas pessoas. Eu as amo. Só peço que possa fazer a tua vontade para ajudá-las. O Espírito Santo esteve ali naquela noite, e a vontade do Senhor foi feita. Sua vida inteira foi vivida nutrindo-se e nutrindo os outros com a boa palavra de Deus. Serviu ao Mestre fielmente. Era uma testemunha especial de Jesus Cristo, porque pagou o preço e esforçou-se para sê-lo. Era uma testemunha especial. E tudo isso foi o resultado de ter mantido seus motivos o mais próximo possível daquilo que o Senhor queria. Isso possibilitou-me que o Senhor enviasse os sussurros do Espírito ao seu servo e, dessa forma, abençoasse as pessoas. Por certo, não compreendo o significado das palavras nas Escrituras, o puro amor de Cristo. Mas um significado eu sei, e é este. É um dom que nos é prometido quando a expiação de Jesus Cristo agiu em nós. O dom é querer o que Ele quer. Quando nosso amor é o amor que Ele sente, é puro, porque Ele é puro. E quando sentimos que nossos desejos com relação às pessoas começam a se alinhar com os seus, essa é uma das maneiras pelas quais podemos saber que estamos sendo purificados. Quando oramos pelos dons do Espírito, e devemos orar, pelos quais eu oro é por motivos puros, querer o que Ele quer para os filhos do Pai e para mim. E peço também que não diga palavras vazias, mas que tenha o desejo sincero de que seja sua vontade, seja feita. É o que as palavras de Moroni significam para mim. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois. Porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Amém. Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive e é um homem glorificado e exaltado. Ele é o Pai de nosso espírito. Ele e seu Filho bem-amado, ambos ressuscitados e glorificados, apareceram ao jovem Joseph Smith em um bosque em Nova York. Eles estiveram ali. O pai falou a Joseph primeiro, chamando-o pelo nome, e depois apresentando-lhe seu filho.
mensageiros celestes vieram para restaurar todas as chaves da autoridade do sacerdócio. Joseph traduziu o livro de Mórmon pelos dons e poder de Deus. O livro foi escrito em placas por profetas antigos, um dos quais deu-as a Joseph, e tomou-as de volta depois de terminada a tradução. As chaves do sacerdócio estão novamente sobre a terra. Como uma testemunha de Jesus Cristo, eu testifico a vocês que Ele vive e que Ele dirige a sua igreja. Oro com toda a energia do meu coração, que suas orações sejam respondidas, de modo a atenderem aos requisitos necessários para receber o Espírito Santo. E oro que vocês perseverem fielmente até o fim, e que para vocês esse fim seja glorioso. Deixo-lhes minha bênção, para que suas súplicas pelos dons do Espírito para servir ao Senhor sejam atendidas. E deixo-lhes também o meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.